Ok. Então, o que é alocação dinâmica? stdio.h include stdlib.h. Vocês já ouviram falar do termo ou do site Stack Overflow? Já ouviu? Todo mundo já conheceu o Stack Overflow, todo mundo já ouviu falar do Stack Overflow. Qualquer coisa que você procure de programação na internet, vai aparecer um site lá do Stack Overflow. Stack Overflow é onde os programadores tiram dúvidas de programação com outros programadores ao redor do mundo. É o site mais famoso que existe. Então, se a gente tem o stack, que é um tipo de local na memória onde é guardada a informação, a gente também tem o heap. Não é help, não, é heap. Tá bom? Existem duas formas de você guardar a informação na memória. Um é no stack, outra é no heap. Todas as vezes que você chama uma função, essa função ela é empilhada. E essa memória é empilhada no stack. Stack em inglês é pilha. Tudo bem? Então você cria esse bloco de variáveis aqui, o A, o B, o C, empilha o contexto da função, faz a conta que a função devia ter feito e volta para o contexto original. Essas variáveis, vocês já entenderam, A, B e C, elas só têm o tempo de duração do escopo. Acabou o escopo, elas são desempilhadas e aquela variável some. Okay? Porque essas informações elas vão para o stack. Existe uma forma de criar memória ou de solicitar memória que não depende do escopo, que vai continuar existindo independente do escopo. Um formato, um jeito desses é utilizar a heap. Heap é o que a gente chama quando a gente usa alocação dinâmica. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Int vet, pegar menores. Então você tem um vetor int size int limite. Então o objetivo é, você tem esse vetor e quer retornar uma cópia do vetor apenas com os elementos que são menores do que o limite. Como é que você faz? Bora lá. Você tem um vetor e você quer retornar, criar uma cópia desse vetor e colocar nele os elementos que são menores do que limite. Como é que eu faço? Não, tudo bem, então vamos imaginar que é assim, ó. int vet recebe 4, 3, 5, 6, 7, 9. Quero pegar um novo vetor, passando o vet. Lembra da formazinha que a gente usava para calcular size? Qual é o size? É o size of int. Size of vet dividido por size of int. Ok. Vet, desculpa, size, eu quero todo mundo que é menor do que 5, menor ou igual. Menor do que 5, não menor ou igual. Então, quem seriam os elementos? O 4, na verdade, o 3 e 1. Quero pegar os menores do que 5. Entenderam o que é para fazer? Só que aparentemente fácil, mas aí a gente vai esbarrar em algumas coisas. Primeira coisa, esse pegar menores, ele recebe um vetor. Eu estou pedindo para alterar esse vetor ou para criar um novo vetor com a cópia? Cria uma cópia e coloca apenas os menores. Aí a minha pergunta é: qual é o tamanho, qual é o tipo de variável que seria isso? Um inteiro? Um novo vetor é um inteiro? Retornar uma cópia do vetor é um vetor de inteiros? Só que eu não posso fazer isso, porque eu não sei qual é o tamanho disso. Eu não posso retornar um vetor. Não posso retornar isso porque eu não sei o tamanho disso. Estou lidando com a linguagem que eu preciso dizer os tamanhos, eu preciso passar os tamanhos.
Então, uma das soluções, que vocês vão ver que não é suficiente, seria fazer isso. Ok? Aí vamos lá. Cadê esse vetor que eu vou preencher com os elementos menores? Alguém criou? Alguém criou? Se eu fizer isso, int menores, por exemplo, vou começar ele do tamanho de size, tá certo? Int menores, e aí eu saio preenchendo o vetor. Preenchendo e depois retorna menores. Posso fazer isso? Não, porque tu escreveu menor lá embaixo. Não, tá tudo bem. Então eu faria assim, int menores. Será que isso dá certo? Não, tu tem que criar uma variável que pode colocar dentro. For int recebe 0 e menor do que size e mais. É preciso saber o tamanho, né? Int qtd igual a 0. Se vet na posição i for menor do que limite, então eu vou fazer o quê? Menores na última posição recebe vet i e depois incremento a quantidade. E aí eu retorno menores. Aparentemente lindo, né? Mas vamos lá. Essa memória aqui foi criada no heap ou no stack? Ela é estática ou é dinâmica? Ela é estática. Vocês até hoje só lidaram com informação estática. Então o que acontece quando esse bloco acabar? O que é que vai acontecer com essa memória aqui? Vai ser destruída. Então você está passando o endereço para um bloco de memória que no final dessa função não vai mais existir ou não é mais acessível. Então não dá certo. E se eu fizer isso daqui? Será que isso daqui dá certo? Ó, mandei calcular. Resolveu alguma coisa? Porque ainda está apagando. Hã? Ainda está apagando. Ainda está apagando, né? Ia ser tão legal se eu pudesse criar a memória e ela não acabasse. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Menores. E agora eu preciso de um bloco de memória, não é verdade? E aí eu vou dizer, ó, eu quero um bloco de memória. De qual tamanho é esse bloco de memória que eu quero? Size bytes. Size, que é a quantidade de elementos, vezes a quantidade de inteiro. Quanto é o inteiro? Size of de um int. Então eu preciso de size elementos. E cada elemento tem size of de um int. Aqui o que eu estou pedindo para ele é... Aqui eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 elementos, tanto que ele mostra aqui, vet tem tamanho 7. Então eu vou pedir para o computador dizendo, olha, eu preciso de 7 vezes o tamanho de inteiro em memória reservada. Aí ele vai me dar 7 vezes o tamanho desse inteiro, vai guardar aqui em menores e a partir de então eu posso usar menores numa boa. Então quer dizer, assim, metade da memória a memória é dividida em duas. Em quê? A memória. Ela é dividida em duas ou ela... Você compreende ela de duas formas. Uma que depende do contexto e outra que não depende do contexto. Do contexto não. Do escopo. A memória que está alocada ao escopo a gente chama de stack. Termina o escopo da função, é liberada. Termina o escopo do if, é liberado. Tudo que eu criei dentro do if é liberado quando eu saio do if. Mas o que está na heap não é. Então isso daqui é o que a gente chama de memória dinâmica. Memória dinâmica ou alocação no heap. Tu alocou dinamicamente menores porque é ele que retorna, certo? Exato. Agora vocês vão ver que não é tão assim, mil maravilhas, tudo bem? Então vamos lá. Eu aloquei memória, beleza? Coloquei essa memória em menores. Como ela não é estática,
terminou a função, ela continua existindo, sim ou não? Continua, porque ela não é mais estática, ela é dinâmica, ela está na heap. Então esse menores continua existindo. E ele chega aqui, ele continua existindo. Então aqui eu poderia fazer um laço for int i recebe 0 e menor do que size e mais printf %d %d, como é? %d, eu quero colocar menores na posição i. O que é que vocês acham que vai aparecer? Vai aparecer o 4, que é o primeiro que ele viu é o 4. 4 é menor do que limite? Coloca 4 dentro de menores. E depois? O 3 e o 1. Só que eu estou indo até size. Ok? Então vai ter 4, 3 e 1. Lixo, 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 lixo. Bora ver? Vamos lá? Make main. Ponto barra main. 4, 3 e 1. Aqui ele lixou tudo com 0. Lixo, 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 lixo. Tudo com 0. Só que a gente tem um detalhe. A memória que você pede com o malloc é responsabilidade sua devolver. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece se eu passasse um analisador de memória. Que a gente poderia usar o valgrind. Então, se eu dou... Aqui, ó. Aqui o meu main, né? Se eu dou um valgrind ponto barra main, olha o que é que ele vai dizer. Ó, o que foi que eu perdi? Definitivamente perdido. 28 bytes. De onde? 28 bytes? De onde? 28, que são 7 vezes 4. Então, esses 7 vezes 4, ele está reclamando que... ele vai dar uma série de reclamações aqui. Ele está dizendo que eu estou imprimindo coisas que eu não inicializei. Ele está dizendo que... um monte de erro. Ele está dizendo que eu fiz a alocação e não devolvi a memória. A gente devolve a memória utilizando o free. Que hora que eu devo devolver a memória? Aqui? Free menores? Não, porque se eu devolver aqui, o que é que vai acontecer? Vamos olhar? É aquele 1. Vamos rodar de novo. Vamos entender uma coisa, tá certo? Vamos entender uma coisinha aqui, ó. Bora lá. Claro, se eu colocar ele aqui vai funcionar direito, mas eu só quero explicar para vocês o que é que o free faz para você não ficar confuso. Certinho, tá? Vamos entender o que é que o free faz. Quando você dá um free, você informa que esse bloco com esse endereço você não vai mais utilizar. Mas o menores ainda continua apontando para o mesmo endereço. Quando você chega aqui, menores recebe malloc, ele diz, opa, menores, o seu bloco de memória vai ser 800. Tudo bem? Aí ele retorna o que quando ele faz o pega menores? Qual o valor? 800, que é a posição do bloco de memória. O que acontece quando eu faço free menores? Eu digo, olha, eu não quero mais utilizar o bloco de memória 800. Mas o valor de menores foi apagado? Sim ou não? Na hora que eu dou o free, ele zera o valor da variável ou ele só informa que eu não quero mais a variável? Pelo que vocês viram, você continuou conseguindo chegar em parte da informação, não foi? Foi? Vamos simplificar isso daqui. Eu vou colocar aqui para ele copiar todos os valores, tudo bem? Fazer uma cópia. Então, ao invés de pegar menores, eu vou dizer fazer
fazer cópia, ver se fica mais fácil. Fazer cópia. Então, menores, aí eu faço aqui for int recebe 0 e menor do que size e mais. Tá, aqui eu não vou chamar mais de menores, eu vou chamar de cópia. Cópia na posição I recebe vet na posição I e aí eu retorno menores. Menores não, retorno cópia. Então vamos aqui, ó. Eu fiz a cópia. Eu liberei a cópia. Cópia. Aqui é copiar o quê? Qual foi o nome que eu botei? Fazer cópia. Então, bora lá. Aqui ele está dizendo, ó, vou mandar imprimir aqui. Printf. Alguém lembra como é que eu imprimo um ponteiro? %p cópia. Então, vou mostrar onde estava a memória, vou devolver a memória e vou mostrar aonde está a memória. E aí eu imprimo o vetor. Ih, esqueci de botar os barrinhos. Aonde estava a memória? Nessa posição aqui. Tudo bem? Então esse foi o bloco de memória que você puxou. Aí você devolveu a memória, correto? Mas qual é o valor da variável? Esse daqui. O vetor foi copiado? O vetor foi copiado? Sim ou não? Tá ali, ó. 5, 6, 1, 7, 9. Quem é que consegue me chutar? Me chutar não, né? Chutar e me dizer por que tem 2 zeros aqui. Tem 2 zeros aqui? Você não fez a cópia? Por que tem 2 zeros aqui embaixo? Copiou o endereço ou foi Não, mandei imprimir o endereço. Vamos se livrar desses caras, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou me livrar de outro zero. Querem ver? Vou criar aqui um Z e um W. O que acontece se eu rodar isso aqui de novo? Int Z recebe 5, W recebe... Não. -1, -1. Z recebe -1, W recebe -1. Aí está dizendo que eu não estou fazendo nada. Aí encheu o saco de outro. Eu não estou fazendo nada mesmo, mas eu não quero que você reclame. Void Z, void W. Vamos lá. Não quero dizer, quero ver se vocês conseguem descobrir. Ah, não ocupou o espaço. Que peninha, que peninha. Colocou em outro canto. Não fez o efeito que eu queria. Então, bora lá. Vocês conseguem descobrir por que tem 2? De onde é que vem esses 2 zeros? Quem botou esses 2 zeros aqui? O que acontece quando eu dou um free, de verdade? Não limpa espaço de memória. Os números estão aqui ainda. Se eu tivesse limpado o espaço... Quase. Devolve a memória para o sistema operacional e ele pode fazer o que com a memória? O que ele quiser, perfeito. Na hora que você dá um free, você diz, sistema operacional, ó, eu não preciso mais desse bloco de memória, pega para ti. O sistema operacional pega aquele bloco de memória e faz o quê? O que ele quiser, qualquer processo pode ter usado esses 2 zeros aqui. Quando você... Sorte, podia ter aparecido qualquer número. Ok?
Poderia estar aparecendo qualquer número. O que você faz justamente quando dá um free é dizer, esse bloco de memória que eu pedi, que eu disse que usar, eu me comprometo a não mais usar. Então é uma boa prática, por exemplo, depois de fazer isso, você lembrar de zerar a variável. Porque se você não vai mais usar, por que você ainda tem ela anotada? Aí você pode correr o risco de acessar uma informação que você não quer mais, ou que não é mais válida, ou que não faz mais sentido. Se você tentar fazer isso com nulo, agora eu acho que isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar, agora vai estourar. Tudo bem? Então o certo é, você só deleta depois que você não precisa mais dela, que seria onde? Aqui embaixo. Tudo bem? Então, só lembrando, o free, ele não zera a informação. O free devolve a memória. O free devolve a memória. Não vou mais utilizar esse bloco de memória. Então, se a gente olhar nosso código aqui, agora sim, e nós passarmos no valgrind, valgrind.main, ele vai dizer, ok, nenhuma memória fugindo, nada vazando, nada acabando. O que acontece se eu não tivesse free e colocar um laço aqui nessa cópia? Int vezes 500 enquanto vezes menos menos o que vocês acham que acontece agora? Isso aqui é um laço, tá certo? Por exemplo, se eu colocasse 1, esse while ia rodar quantas vezes? Ele roda a primeira, correto? Que vezes é 1, aí ele entra no laço. Da próxima vez que ele for tentar rodar, vezes vai ser que valor? 0. Aí ele entra no laço? Não. Então, como é 1, executa uma vez, se eu colocar 500, ele vai executar 500 vezes. Então, o que é que eu estou fazendo 500 vezes? Aqui é free, né? Free cópia. Todas as vezes que ele chama essa função, ele vai fazer o quê? Ele vai reaproveitar a mesma memória, ele vai puxar um bloco novo de memória, o que é que você chuta? Vai ficar copiando direto. Copiando, mas copiando para onde? Vou colocar no Don't.pad e aí vocês rodam isso daqui, testam com o valgrind e me dizem quanto de memória foi desperdiçado. Don't.pad.com/memória. Don't.pad.com/memória. Vocês rodam, eu quero que vocês compilem. Vocês rodem isso daí. E vocês me dizem quanto de memória vazou. Quanto você teve de vazamento de memória. Vou pegar um copo d'água, tá? Garganta ruim. Quantos blocos de memória? Para rodar o valgrind é bem facinho, tá? É valgrind e o nome do executável. Valgrind.barra o nome do executável. E vocês verem quanto de memória foi perdida.
colocados novamente. Não está instalado o Alvinho, Não está instalado não? Glória a Deus. Eu tive um problema de reconhecer o carro. Reconheceu o quê? O carro que veio. não, mas Então bora lá, pessoal. O que foi que vocês descobriram aí? Então vamos lá. Todas as vezes que você roda a função, você está criando um novo bloco de memória, um novo bloco de memória, um novo bloco de memória. Quantas vezes você devolveu esses blocos de memória aqui? Você só devolveu uma vez. Você chamou a função 500 vezes e você só devolveu uma vez. Ou seja, você está tendo um vazamento de memória. Vamos ver aqui quantos blocos de memória nós perdemos. Make main ponto barra valgrind ponto barra main. quantas vezes menos ou menos? Mas é terminando, Ó, ele mostra aqui, ó. Eu perdi 13 megabytes. 13 não, 13 mega. 13 megabytes em 499 blocos. Por que 499 e não 500? Porque ele só fechou um. Então, o que deveria ser o certo aqui, já que eu quero fazer a cópia e mostrar 500 vezes? Certo seria, se eu vou fazer 500 cópias, eu tenho que devolver os 500 blocos. Então, fiz a cópia do bloco e devolvi o bloco. Fiz a cópia do bloco e... Pode decrementar lá, quando você declarou. Pode. Tá fazendo assim? Pode. Ok. Poderia fazer até assim, ó. Vezes, recebe vezes, menos... Acho que eu posso. O que tá reclamando aqui? Falta botar a chave do usuário. Será que é isso que ele está reclamando? Acho que não pode assim. Tem que ser menos mesmo. Ponto barra valgrind ponto barra main. Ok, vamos ver se eu perdi alguma coisa. Total na memória RIP utilizada, 501 blocos alocados, 501 blocos liberados. Total alocado, 15,24 bytes, 15.024 bytes. Ok? Entenderam? Tudo que eu solicito eu tenho que devolver. Fiz alocação na RIP, tenho que devolver. Fiz alocação, tenho que devolver. Antigamente, quando na versão antiga do GCC, a gente tinha uma limitaçãozinha, que era a seguinte, ó. Você dizia assim, leia, veja quantos elementos você precisa, int size recebe 0, e aí depois leia isso daqui de informação. Não é possível fazer isso, não era possível fazer isso nas versões anteriores. Scanf %d endereço de size e depois int vet size. Scanf %d vet. Vocês já utilizaram isso daqui no Moodle? Já fizeram algum exercício no Moodle assim? Todos, praticamente, todos os exercícios de vetores você faz isso. Você vê quantos elementos tem e depois você sai carregando todos os elementos do vetor. E aí no final você mostra os elementos, né? Olha, os elementos que eu tenho
são esses, né? printf %d vet. Então, bora lá. %d quantos elementos eu quero? 6 elementos. Quais são os elementos? 6, 7, 4, 8, 3 e 1. 6, 7, 4, 8, 3 e 1. Isso na versão nova do GCC que já está no Moodle. Mas antigamente ele diria, olha, você não pode criar vet baseado em size, porque size não é uma constante. Então antes nós teríamos que fazer como é que eu transformo isso daqui em alocação dinâmica? Vet, precisa de quantos blocos de memória? Size vezes size off de quem? De inteiro. E aí no finalzinho eu tenho que lembrar de fazer o quê? Free de vet. Basicamente é o mesmo programa. A diferença é que antes você colocava ele de forma estática. 5 elementos. 3, 4, 5 elementos. E agora essa informação está dinâmica, está na heap. Existem algumas regrinhas para o bom uso da memória dinâmica. A primeira é, não faça isso que a gente acabou de fazer. Tá? Criar memória dentro de função e retornar memória é uma coisa muito complicada, uma coisa muito perigosa. Você tem que sempre deixar clara a responsabilidade de quem é aquela memória. Então, a principal questão quando você fala de alocação de memória é uma questão de responsabilidade. De quem é essa memória? Quem é que está criando? Quem é que vai devolver? Onde é que eu vou dar o free? Então, se você usar a regrinha de tentar deixar o free e o malloc mais ou menos no mesmo nível, no mesmo módulo, no mesmo arquivo, deixando claro quem é a responsabilidade de deletar aquilo ali, a sua vida vai ser mais fácil e a vida de quem estiver usando seu código vai ser mais fácil. Segunda coisa, em relação ao malloc e ao free e à alocação de memória, não lembro, eu só lembro da primeira. Eu lembro que tem 3 coisas importantes. Mas assim, a mais importante, todo malloc tem que ter um free. Então você tem que lembrar de devolver tudo que você cria. Ei, Davi, Oi. outra coisa também que é quando a variável do for conteúdo tem que fazer uma testezinho, né? No C++ novo precisa disso não. No C novo. No C99, no C99 ele não precisa. No 89 aí você precisa fazer isso daqui. Você tem que dizer, olha, isso daqui que eu estou retornando é um ponteiro para inteiro, porque ele vai retornar um ponteiro para void, né? Mas se você usar isso daqui, ó, std igual a C99, ele não vai reclamar. Se você tiver no Linux, provavelmente, como ele usa a versão mais nova do GCC, ele não vai reclamar. Então, a alocação de memória não tem o que fazer. E o que é um Realloc é o seguinte, ó. Realloc é o seguinte. Você for int i realloc é isso, ó. Você vai criar um vetor int size recebe 10, ok? Você vai criar um vetor de tamanho 10. Aí vai preencher o nosso vetor. I menor do que 10 e mais. Vet i recebe i. Ok? Criou o vetor, preencheu o vetor. Aí você diz, vixe, mano, agora eu precisava aumentar esse negócio, ó. Eu precisava botar mais uma carrada de coisa aí dentro, ó. Como é que você faz? Você pode, 2 coisas. Você poderia criar um novo bloco de memória. Tipo, int auxiliar malloc dobro do tamanho, por exemplo, 2 vezes size
vezes size of de int. Cria um bloco com o dobro do tamanho, sim ou não? Como é que Não, assim, eu quero duplicar o meu vetor antigo. O meu vetor antigo já ficou pequeno. como assim? Ó, você tinha 10 elementos dentro dele, ok? E aí você colocou os 10 elementos aqui. E aí ficou pequeno, você precisa de mais espaço. Como é que você faz se você quer mais espaço e o teu vetor antigo não cabe? Você pode criar um vetor maior, copiar todo mundo e aí trocar a variável. Por exemplo, esse vetor é 2 vezes maior do que o primeiro, sim ou não? Certo. Agora eu vou copiar de um para o outro. For int 0 e menor do que size e mais. Como é que eu copio? Valx na posição i recebe vet na posição i. Copiou? Todo mundo? Copiou de vet para Valx? Sim ou não? Sim. Estava em vet, você copiou para vetor auxiliar. Copiou tudo para o vetor auxiliar. Foi não? Aquele, acho que ele escolheu, tá dizendo que está passando um ponteiro. Aqui eu estou dizendo que eu estou recebendo um ponteiro. Valx é um ponteiro que vai guardar esse bloco de memória bem aqui. Tudo bem? Só que agora eu preciso, já que eu copiei todo mundo, eu quero me livrar do vetor antigo. Como é que eu me livro do vetor antigo? Como é que eu devolvo memória? Free. Devolvi a memória. Só que agora eu quero... Eu não quero... Hã? Tu devolveu o Fivet, devolveu a memória de Fivet, mas a variável dele é lá. Exato. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vet recebe Valx. Quem chuta o que é que isso significa? O vet, que apontava para um canto, eu digo devolvi, eu não quero mais isso. Valx aponta para outro, correto? O tamanho de Valx é o dobro do tamanho de vet, sim ou não? Ok? E agora que esse bloco de memória que vet apontava não existe mais, o que é que eu estou fazendo? Vet vai apontar para onde? Para o vetor auxiliar. Agora vet aponta para um local que tem o dobro de memória. Ó, quantos elementos cabem em vet? 10. Quantos elementos cabem em Valx? 20. Tudo bem? Na hora que você dá free vet, você está dizendo que aquele bloco de memória não serve mais. Então, vet está apontando para um valor inválido. Se eu quero que vet aponte para Valx, o que é que eu faço? Vet recebe Valx. Porque os vetores são... Vet e Valx, na verdade, são ponteiros. Então, na hora que você faz isso, você está só dizendo vet que apontava para esse local de memória inválido, agora aponta para o vetor auxiliar. E o meu size agora é size vezes 2. Ok? Dobrei o tamanho do vet. Só que eu tive que, para isso, usar um novo bloco de memória. Eu tinha um bloquinho de memória, criei o dobro de tamanho, devolvi esse bloco, tinha um bloco, criei o dobro de tamanho, copiei todo mundo, devolvi esse bloco, fiz o vet apontar para esse cara aqui e aumentei o size. Eu não queria simplesmente só pegar um 2 e multiplicar o size lá no valor. Como é? Pegar um 2 e multiplicar o size lá no valor. Mas eu não estou multiplicando aqui 2 vezes size? Que aí... Não, mas tipo assim, eu estou dizendo assim, você já criou a memória, já utilizou a memória, agora você quer mais memória no decorrer do teu código, entendeu? Você criou um bloco de memória de 10, utilizou o teu bloco de memória de 10, mas a quantidade de balas voando pela tela ou de naves pela tela já é maior do que 10 agora. Aí você vai fazer o quê? Você precisa de um novo tamanho de memória. Alguma sugestão para eu me livrar dessa variável que eu criei, que eu não preciso mais? Eu poderia fazer isso. Valx recebe nulo. Mas eu quero realmente me livrar da variável total. Não da memória, porque a memória eu estou utilizando. Como é que eu faço para me livrar de uma variável, não da memória dela?
Como é que as variáveis somem? Quando é que uma variável some? Desaparece. Quando acaba. Quando acaba o quê? O bloco de instrução. Quando acaba o escopo dela. O que acontece se eu fizer isso daqui, ó? Bem aqui, existe VALX? Não. Mas continua, mas o valor de real passa para VET. Exato, o valor de VALX passa para VET normal. É porque confunde, eu pensava que se eu fizesse isso, tudo que eu fizesse nesse escopo... Não é tudo que você fizesse. São todas as variáveis do stack criados nesse escopo. Por isso que a gente chama de stack, porque os escopos vão sendo empilhados. Fora quando é função, que ele não é simplesmente empilhado vendo o que está para baixo, né? Ele é empilhado, mas só é visível o que está criado naquela função e o que é global. Desempilhou, volta para aquilo dali. Então, quando você está na main, você está num bloco. Aí você entra dentro do if, entra dentro do for, entra dentro do while. Você empilha um novo bloco. O que está aqui vê o que está embaixo. Aí você entra no if, você empilha um novo bloco. O que está aqui vê o que está embaixo. Você sai do if, tudo que foi criado nesse bloco de escopo desaparece. O que é que foi criado dentro desse bloco aqui? Criado. Só o VALX. Esse for, o que é que o for criou? Só esse int i aqui, não foi? Então esse int i só existe dentro desse for. E o VALX só existe dentro desse bloco. Ok? Uma outra forma de fazer isso, por exemplo, agora eu preciso de o dobro do tamanho de novo. O dobro de tamanho de novo. Uma forma de fazer é utilizando o realloc, que ele vai perguntar a seguinte coisa. Nem lembro. Porque, como diverte, C realloc. Eu não sei se ele só tenta a memória de forma contínua. Exato. A desvantagem do realloc é que ele vai tentar fazer a seguinte coisa. Ele vai perguntar, ei, será que eu não consigo, sem ter que copiar os elementos, pegar o resto da memória que me falta? Você já tem aqui 20 blocos de memória, correto? Sim ou não? Mas você quer 40 blocos. Aí você pergunta assim, meio desconfiado para o sistema operacional, ei, sistema operacional, sem que eu tenha que copiar esses caras tudinho, será que na sequência não tem 20 blocos aí dando sopa, não? É isso que você vai perguntar, ó. Realloc. Eu preciso de quanto? Eu vou realocar. Para qual ponteiro? Realocar a partir de VET 2 vezes o size. Eu tinha 20, agora eu vou pedir 40. Ok? Aí, se o retorno for igual a nulo, putz, não deu. Se não, qual é o meu novo tamanho agora? Qual é o meu novo tamanho de size? Size recebe 2 vezes size. Ó, eu disse, ó, a partir desse endereço, me dá agora esse tamanho. Aí ele vai verificar. Ei, esse endereço já tinha tanto. Deixa eu ver se tem isso daqui livre. Não, ninguém. Opa, tem ninguém. Então, ó, você cresceu. Agora o seu espaço é esse todinho aqui. Se ele verificar, Itama, já tem um bloco de... Nesse espaço que você pediu, já aloquei para outra pessoa. Ó, se você tivesse pedido antes, dava certo. Mas demorou para pedir. E aí ele vai dizer, ó, não deu certo, não posso... Não consegui aumentar. Se deu certo aumentar, aí eu digo, olha, teu tamanho agora é o dobro. E aí no finalzinho, tenho que dar o quê? FreeVet. Vamos mostrar isso aqui funcionando. Então quer dizer que o realloc só aloca se tiver memória. Se tiver memória contínua livre. Ele expande se tem memória contínua livre.
Mas ele poderia, por exemplo, diminuir também, não necessariamente apenas aumentar. Se você estava aqui usando 500, você quer só 250 de memória, você pode pedir para ele reduzir. Vamos ver aqui. Deu certo. Deu certo. Mas assim, normalmente eu acho que teria que ser por uma quantidade muito grande de memória. Talvez ele fosse dar errado. Okay? Para reclamar que não conseguiu realocar. Vamos exagerar aqui, né? Ó, quero muita memória agora. Mesmo assim... Ufa. Eu disse, ei, me dá 1 bilhão de bytes aí. Aí ele disse, opa, você tá pedindo memória demais, filho de Deus, não deu certo, não consegui pegar essa memória que você quer. Ok, o que é que eu realoque? Vamos brincar? Vamos colocar essa técnica nova que a gente aprendeu nas paredes. Tudo que a gente fazia com memória estática, a gente pode fazer com memória dinâmica. Não necessariamente vale a pena. Se você puder só usar estático, só use estático, porque vazamento de memória é uma coisa muito chata. Você vai ter o teu projeto final rodando lá, e aí você diz, professor, eu só consigo jogar esse jogo 2 minutos. Aí vai perguntar por quê? Não, porque ele trava. Aí quando você vai olhando a memória, a memória só subindo, quando ele não consegue mais alocar a memória, aí teu programa quebra, quando teu programa quebra, ele devolve a memória inteira, tá certo? Então, não existe muita dificuldade em alocação dinâmica, tá certo? É mais só o jogo de solicitar memória, retornar memória, solicitar memória, retornar memória. Ok? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Snake, né? Copy. S11. Oi. O exemplo do Enter seria só assim, ó. Putz. Digite Enter. Mas não precisa. Tipo, só apertar qualquer tecla também vai entrar? Não. Somente um Enter. Qualquer tecla? Sim. Não, nesse caso é somente um Enter. Tá. Mas e se a pessoa digitar alguma coisa e apertar Enter? Não tem um Enter ali? Sim. Não, exatamente. Sei lá, digite Enter, mas a pessoa clicou espaço e entrou no jogo mesmo assim. Não entra no jogo. Porque para o teu espaço sair do terminal, tá falando do terminal ou do gráfico? Se você estiver no terminal, aquilo que você digita no teclado só vai para o buffer depois de você apertar Enter. Entendeu? Então, se você quisesse, a pessoa digita um monte de coisa e Enter, você descarta tudo e fica só esperando Enter. Você poderia dar o fget, né? Quero pegar numa memória qualquer, entendeu? Poderia usar o fget, só para garantir. Pois é isso, povo querido, de alocação dinâmica não tem o que fazer, é mais exercício. Se a gente for para matrizes, aí alocar dinamicamente matrizes é um pouco mais complicado, mas basicamente você não usa alocação dinâmica de matrizes, não é inteligente, não é útil. Vocês lembram como quando a gente fez aquele joguinho de matrizes, que a gente criava uma matriz estaticamente e trabalhava como se fosse um vetor? A gente cria a matriz, mas pensa nela como vetor. É assim que é feito. Quando você tem que passar grandes blocos de memória por
por parâmetro. Você não cria matriz de matriz, você cria vetores. Ok? Uma outra coisa... Tem um outro exercício legal para cá, que seria o seguinte, ó. Fazer aqui. Uma outra em alocação dinâmica. Palavras.c. Esse aqui talvez ajude vocês no Moodle, tá certo? String. Quem quiser fazer os exercícios do Moodle vai ficar muito feliz com esse exercício aqui. Include string.h, include stdio.h. Então, tem várias atividades do Moodle que você tem que pegar aquela frase e quebrar em palavras. Vários. Só que isso em Python é extremamente fácil. Você tem lá uma frase, char asterisco frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí você quer imprimir da seguinte forma. Valha-me Deus. Você quer imprimir assim, ó. O rato roeu a roupa, por linha. Bora tentar fazer isso daqui, rapidinho. Pega uma frase e imprime por linha. Fogo. Facinho isso. Pega uma frase e imprime por linha. Bora lá.